Boa noite, turma de projetos de pesquisa em história, dia 5 de maio de 6, né? Tô perdida no tempo. 6 de maio de 2020. Bom, nossa aula de hoje é a tão esperada aula sobre o livro A Escrita da História do Peter Buck, né? Organizado pelo Peter Buck. Nós vamos falar hoje também um pouco sobre justificativa, que eu já tinha dito na aula passada. No final quando eu terminar a explicação do livro, eu vou entrar na explicação sobre a justificativa, porque o livro nós também vamos utilizá-lo, né, como uma maneira de nos ajudar a aprender a justificar, ou pelo menos a começar a conhecer diferentes perspectivas da história e a qual perspectiva da história, o tema que vocês estão interessados em pesquisar, que vocês estão fazendo o projeto de vocês, vai se encaixar. Bom, gente, o livro do Peter Buck ele é de 1992, já é um livro antigo, né? Alguns de vocês nem eram nascidos, acho que muitos, né? Na verdade, nem eram nascidos ainda. Mas é uma perspectiva de onde inicia um caminho para a história que resultou em algumas linhas de pensamentos e teorias que nós estamos vivenciando hoje, né, na atualidade, em 2020. E que nós vimos aí nessas três partes que eu coloquei para vocês lerem. O livro ele é dividido em vários capítulos, né? A perspectiva, a abertura é de autoria do próprio Peter Buck, mas os demais são outros autores, outros historiadores que vão falar sobre as diferentes perspectivas da história. Nós lemos só algumas, né? O finalzinho da abertura, né? Que é a nova história, seu passado e seu futuro, do Peter Buck. O finalzinho ali sobre a questão da explicação, a questão da síntese, né? Depois nós lemos toda a história vista de baixo, que é para nós começarmos a entender essa mudança de perspectiva histórica, que essa outra perspectiva histórica começa a surgir. E também lemos toda a história das mulheres, né, também um do Gene Sharp e o outro do Ion Scott. E por último, nós iniciamos ali a leitura da história de Alem-Mar, né, do Henk Wesseling, ou Wesseling, a depender da origem. Mas enfim, a história de Alem-Mar também cada um vai mostrar algumas perspectivas históricas. O que eu sugiro? É um livro muito grande, né? Eu escolhi essas três perspectivas exatamente porque são perspectivas que resultaram em muitas das vivências que nós estamos tendo hoje, né? Então, por isso que eu escolhi essas três perspectivas. A história vista de baixo tem muita relação com a questão de classe, né? A questão de você perceber outras perspectivas históricas e não a histórica dos bem-sucedidos economicamente. A história das mulheres tem a questão da alteridade com o homem e com a questão da perspectiva do patriarcalismo, né? Que fundou historicamente a nossa vida como um todo. Então, perceber como é que a história das mulheres mudaram também as perspectivas teóricas da história. E a história de Alem-Mar, ela vai iniciar um trajeto que vai chegar o que hoje nós chamamos de decolonialidades ali. É só um início, né? Uma primeira perspectiva de um outro olhar sobre a questão de outros povos, de outras histórias que não fosse a história do norte, né, da Europa. Então é a história do Alem-Mar. E até a primeira perspectiva que vai trazer um contraponto da história colonial. Então por isso que eu escolhi essas três. Mas eu sugiro que vocês deem uma olhada lá no sumário, eu mandei o livro todo para vocês. Então tem sobre a microhistória, a história moral, a história da leitura, a história das imagens,
a história do pensamento político, a história do corpo, a história dos acontecimentos, o renascimento da narrativa. Todos esses capítulos, eles podem ser importantes a depender do seu tema. Então veja qual é o seu tema. Eu vou ler lá o trabalho da devolutiva para vocês até semana que vem. E aí na devolutiva vocês também podem perceber se não encaixa em alguns desses capítulos para já facilitar a construção da justificativa de vocês. Tá bom? Bom, então vamos iniciar aí por problemas de explicação. Eu acho que eu não falei quem é o Peter Burke para vocês, né? Ele é um dos principais nomes da nova história britânica, né? Quer dizer, nova história do final, né, da metade do século passado para cá, né? Então, porque esse livro é de 1992, então vocês têm que lembrar que ele estava ali. Bom, ele é especialista em história moderna europeia, né? E neste texto aí que a gente está lendo, ele retorna as questões de método para apresentar as tendências recentes da prática historiográfica. Não tão recentes para a gente, na verdade, aqui a gente já está fazendo até um olhar histórico para depois chegarmos nas perspectivas mais recentes, mesmo da última década. Mas aí dá para a gente começar a ter um panorama dessas mudanças e dessas perspectivas históricas para começarmos a alinhar, né, com as questões da teoria histórica. Então, ele fez um compilado de textos de alguns dos mais importantes historiadores, o Peter Burke, né, e ofereceu uma perspectiva geral dos desafios e saberes históricos do século XX. Bom, tendo agora essa leitura contextual, lembra dos 3 tipos de estratégias de leitura: a leitura linear, a leitura contextual e a leitura cultural ou intertextual. Bom, tendo agora esse panorama, né, essa leitura contextual do livro, vamos para a leitura linear propriamente dita, para depois, que é o desafio da semana, vocês fazerem os vídeos, né, os videozinhos. Eu sugiro que sejam de até 5 minutos, até para poder mandar para o WhatsApp, enfim, dar essa movimentada, essa veiculada, né, nas redes, mas vocês vão fazer em dupla. Então, se vocês vão fazer em dupla, e aí eu sugiro o seguinte: vamos fazer em dupla? Beleza. Um faz o vídeo de casa, do seu celular ou no computador, encaminha para o outro, e o outro, que tiver mais facilidade, edita ou junta os vídeos e encaminham, tá? Vocês vão escolher uma das 3 partes. Então, vocês podem escolher falar dos problemas de explicação, que é o finalzinho da apresentação do Peter Burke, e dos problemas de síntese, que tem, né, relação. Você pode escolher falar sobre a história vista de baixo, e aí tem do Jim Sharp, e aí tem diferentes perspectivas que você pode optar por ver ali e delinear e filtrar para que talvez já tenha até uma perspectiva relacionada ao seu tema de pesquisa. Você pode escolher fazer sobre a história das mulheres, né? E aí eu já sugiro a Ayla, né, Ayla, que faça sobre este assunto o vídeo do Ion Scott e a Carlinéia. A Carlinéia não tá nessa turma, né? Mas a Ayla faça desse tema. Os demais, fiquem à vontade de escolher. Acho que o Romário e a Maria também tem que fazer nesse tema. Mas eles também podem ver por outras perspectivas, né? Tem outras histórias, mas escolham aí. E aí vocês podem optar por uma dos pontos, né, que ele vai se colocar, que eu vou explicar a seguir. E você pode escolher a história de Alem-Mar, do Enki Wessling, né? E aí você veja, escolha qual é
a perspectiva desses 3 pontos, né, que nós estamos aqui iniciando, né, na leitura da escrita de história, conhecendo, entendendo como é que isso funciona, qual é a perspectiva que você prefere ou que você precisa que seja melhor para o seu tema? Problemas de explicação. Bom, o Peter Bank vai trazer aí pra gente que a expansão do campo do historiador implicou no repensar da explicação histórica. Lá na página 31 ele vai falar que as tendências culturais, sociais, elas não podem ser analisadas da mesma maneira que os acontecimentos políticos. Então tem uma distinção aí que ele começa colocando pra gente, que é um problema de explicação. Então ele vai falar de datas pra gente, que nos anos 50 e 60 os historiadores econômicos e sociais foram atraídos por modelos mais ou menos deterministas de explicação histórica, tendo eles dado primazia aos fatores econômicos como os marxistas, a geografia, como Braudel, né? Ou os movimentos da população, como no caso do chamado modelo malthusiano de mudança social. Bom, nos dias de hoje que ele está falando, isso a gente tem que pensar que os dias de hoje dele é 1992, né? O Giovanni Levi, em seu ensaio sobre a microhistória, vai falar dos modelos mais atraentes, são aqueles que enfatizam a liberdade de sistemas de escolher das pessoas comuns. Suas estratégias, sua capacidade de explorar as inconsistências ou incoerências dos sistemas sociais e políticos para encontrar brechas através das quais possam se introduzir as frestas em que consigam sobreviver. Então, assim, a expansão do universo histórico, né, as repercussões histórico-políticas, a questão das tecnologias propriamente ditas, os acontecimentos políticos, né, que de maneira mais global, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, com a Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, que dá uma amplitude de mundo, né, e logo após vem a questão da globalização, e essa globalização, ela vai render várias questões, e uma dessas questões tem a ver com essa expansão, mas ele vai falar que os historiadores que estudam a Revolução Francesa, por exemplo, vista de baixo, provavelmente vão dar um tipo muito diferente de explicação do que aqueles que concentram nos feitos e intenções dos líderes. Então aí ele está já nos colocando que é o problema assim, qual é o olhar dessa história? É o olhar do vencedor? É o olhar do camponês? É o olhar da elite? Qual profissão que está sendo contada? Qual é a perspectiva desse historiador? Então, isso aí também tem uma questão de uma perspectiva histórica, de que a história era contada de uma determinada forma. E aí outros métodos vão aparecendo, né, outros métodos vão aparecendo na ciência histórica para contar outras histórias que também acontecem. E uma delas é a história vista de baixo. Então, ele vai falar pra gente aí, o Peter Bank, que há um conjunto recente de monografias, de trabalhos, de dissertações, de pesquisas no campo histórico, centralizado na história, relativo à história da ambição, por exemplo, a história da raiva, a história da ansiedade, a história do medo, da culpa, da hipocrisia, do amor, do orgulho, da segurança e de outras emoções. Então, os problemas de métodos envolvidos na busca de tais objetos de estudo estão longe de ser resolvidos. É uma outra maneira de... Qual é o dado, né? Como é que você vai encontrar a história da raiva? Quais são o campo que você vai? Quais são os documentos, né? São o quê? Notícias de jornal? Qual é a perspectiva histórica que você vai fazer? Livros, literatura, fotografia. Então, assim, os dados também vão trazer o método para a gente na pesquisa.
Então, nesse aspecto aí, ele vai falar pra gente lá na página 34, para quem está acompanhando. Os historiadores estão diante de um dilema. Se explicarem as diferenças no comportamento social nos diferentes períodos pelas diferenças nas atitudes conscientes ou nas convenções sociais, corre um risco da superficialidade. Por outro lado, se explicarem as diferenças no comportamento pelas diferenças na profunda estrutura do caráter social, corre um risco de negar a liberdade e a flexibilidade dos atores individuais no passado. Lembra que na aula passada eu falei para vocês da importância de você entender quem são os atores da sua pesquisa? Então eu te pergunto novamente, quem são os atores da sua pesquisa? Quem são os atores do seu tema? Né? Isso é importante para você, enquanto historiador, perceber quem são esses historiadores, esses atores. Ver o sol nascer e se pôr no mesmo dia, banho de água fria, ainda tem a brisa da noite, deixe teu afonte. Problemas de síntese. Então Peter Buck vai falar aí, gente, que o problema de síntese é a questão da microhistória e a história da vida cotidiana. Foram reações contra o estudo de grandes tendências sociais à sociedade sem uma face humana. Na página 36, ele vai fazer essa afirmativa. O que isso quer dizer? Quer dizer, assim, que essas duas tendências, tanto a microhistória quanto a história de vida, elas vieram, na verdade, para mostrar o individual, né? Uma perspectiva histórica individual. Porque nós estamos muito acostumados a uma história coletiva, né? A história da Segunda Guerra, dos eventos, da Segunda Guerra Mundial, a história das mulheres, a história das imagens, num campo generalista. E a microhistória e a história da vida cotidiana, elas vão trazer um campo mais individual, entende? Um campo de contextos de história. A história dos idosos de Goianésia, né? A história da vida cotidiana, a história da microhistória, quem é que viveu mais tempo. Tem várias questões aí que podem ser trazidas à tona. É uma pesquisa legal, hein? Se alguém tiver interesse, pensem aí. Eu só não posso orientar, já vou avisando que eu tô cheia, mas é só uma ideia aí. Não agora, né? Depois, quem sabe. E aí, gente, ele vai falar lá na página 62, 63. É possível observar uma reação contra essa reação, uma busca pelo centro. Os historiadores da cultura popular estão cada vez mais preocupados em descrever e analisar as mudanças das relações entre o erudito e o popular. A intersecção da cultura popular e da cultura das pessoas educadas. Os historiadores das mulheres têm ampliado seus interesses para incluir as relações entre os gêneros em geral e a construção histórica, tanto da masculinidade quanto da feminilidade. A oposição tradicional entre os acontecimentos e as estruturas está sendo substituída por um interesse por seu interrelacionamento, e alguns historiadores estão experimentando formas narrativas de análise ou formas analíticas de narrativa. Então, são outras formas de se contar a história. É disso que o Peter Buck está trazendo para a gente. E isso é interessante para que vocês comecem a perceber como é que é a escrita dele também. Ele faz uma história, né, sobre os métodos históricos. É isso que é o livro dele, esse compilado do livro dele. E essa apresentação dele trazendo esses problemas de explicação de síntese, ele vai nos mostrar como é que cada perspectiva vai mostrando um alinhamento histórico, político, ideológico, certo? Sugiro, o que eu sugiro? Falei lá de vocês verem de acordo com o seu tema, mas o que eu sugiro? Não é uma obrigatoriedade, é para você fazer melhor o seu trabalho. Leia a apresentação deste livro, leia toda a apresentação, que ela vai te dar uma perspectiva geral da questão da escrita da história, e vai ficar mais fácil aí para você encaixar o seu tema em uma das outras áreas, tá? Se isso já não encaixar numa das perspectivas que a gente está trazendo hoje. Então agora nós vamos ver a história vista de baixo.
com Gene Sharp. Bom, a história vista de baixo do Gene Sharp, ele vai falar sobre o interesse na história social e econômica mais amplo, né, que se desenvolveu no século XIX. Mas o principal tema da história continuou sendo a revelação das opiniões políticas da elite. Então havia vários indivíduos que se sentiam infelizes com essa situação e já em 1936, Bertold Brecht, com seu poema Perguntas de um Operário que Lê, apresentou aquela provavelmente ainda é a afirmação mais direta da necessidade de uma perspectiva alternativa ao que poderia ser chamado de história da elite. Bom, essa afirmação aí está na página 40. Bom, e aí o poema sobre o operário que se lê, né, o operário que lê, vai trazer também essa declaração ainda de possibilidade de transformar essa necessidade de ação que apenas surgiu em 1966, quando Edward Thompson publicou um artigo sobre The History from Below e The Times Literary Supplement. Bom, The History from Below significa uma história vinda de baixo, né, desde baixo, uma história não oficial. E The Times Literary Supplement é o suplemento literário do tempo, né? Bom, com Edward Thompson aí, conforme ele vai falar pra gente, o Gene Sharp, né? Que vai vir essa outra perspectiva, né? Um conceito de história vida de baixo que entrou na linguagem comum dos historiadores. Em 1985 foi publicado um volume de ensaios intitulados The History from Below, que é História Vinda de Baixo, enquanto em 1989 uma nova edição de um livro referente à historiografia das guerras civis inglesas. Então aí você percebe que é uma mudança de perspectiva sobre o passado, que começam a ver outras maneiras de se construir esse passado, de outras visões, né, de outros campos, e não somente, às vezes, do campo generalista, mas também dos campos dos camponeses e de outras formas, das classes, né, do outro lado da história. Bom, eu vou pular um pouquinho aí, vou lá para a página 45, ele vai dizer que o Hobsbawm, Eric Hobsbawm, que escreveu A Era dos Extremos, né, um dos historiadores mais importantes do século XX, declarou que a possibilidade do que ele chama de história das pessoas comuns só se tornou realmente aparente mais ou menos em torno de 1789. A história das pessoas comuns, como um campo especial de estudo, escreveu ele, tem um início com a história dos movimentos de massa no século XVIII. Está lá na página 45. Na página 49 e 50, ele vai falar que particularmente insiste no fato de uma fonte não ser objetiva, né, para aquele tema no inventário e não significar que ela seja inútil, né? Isso aí quem vai falar é o Carlos Ginzburg, outro importante historiador. Ele vai dizer, porque o que acontece? Vão falar que não tem como você fazer a história vinda de baixo porque não tem dados, documentos históricos para contar essa outra história. E aí o Carlos Ginzburg vai falar que não é necessariamente porque não tem uma fonte objetiva que você não possa fazer um inventário do que significou essa outra perspectiva, né? Vamos colocar aí, por exemplo, os quilombos, né? Quando ainda existem hoje quilombos no Brasil, no Goiás tem um quilombo no Mesquita, aqui na cidade ocidental, no Mesquita, tem um quilombola Mesquita, tem um quilombo dos Calungas, que é o povo Calunga, né, e é um quilombola lá na Chapada, em Cavalcante, e em Mineiros, na cidade de Mineiros, né, em Goiás também,
Então, assim, tem vários pontos de Goiás que ainda tem quilombos. Então, contar a história a partir dos quilombos é possível porque nós temos os descendentes vivos desses quilombos e talvez até, não sei, ainda algum centenário aí que pode trazer histórias, né? Então, é disso que o Carlos Ginzburg vai trazer pra gente mais tarde. Bom, a história das pessoas comuns, de acordo com esse mesmo historiador, o Carlos Ginzburg, ele vai falar que a história das pessoas comuns, mesmo quando estão envolvidos aspectos explicitamente políticos de sua experiência passada, não pode ser dissociada das considerações mais amplas da estrutura social e o poder social. Esta conclusão, por sua vez, leva ao problema de como a história vista de baixo deve ser ajustada às concepções mais amplas da história. Bom, e aí ele vai falar, o Carlos Ginzburg vai trazer pra gente a perspectiva de uma descrição mais densa, né? Bom, então o historiador, ele necessita adotar um conceito semiótico de cultura, né, defendido pelo... não necessita adotar um conceito semiótico de cultura, como defendido pelo Clifford Geertz, para apreciar a utilidade potencial desta técnica. Semiótico na perspectiva, por exemplo, das imagens, né? Ou mesmo da questão da oralidade. E o problema básico de Geertz, né, ele vai falar, se refere àquele do quanto estamos aptos a compreender as pessoas culturalmente diferente de nós, e do quanto estamos aptos a traduzir uma realidade cultural para as idealizações eruditas de livros, artigos ou conferências. Certamente é familiar ao estudante da história vista de baixo. Então, assim, o historiador vista de baixo, ele não necessariamente vai estar olhando culturalmente o diferente dele, talvez o semelhante. Mas lembre-se aquilo que eu falei para vocês, a gente, na aula passada, quando nós estamos fazendo pesquisa, mesmo quando nós estamos pesquisando algo que nós fazemos parte, a nossa própria comunidade, a nossa própria cidade, é o outro, é a alteridade, né? Nós só nos construímos a partir do outro. Só existe a Sinara, que está aqui, a professora Sinara, que está aqui falando com vocês, porque existem os alunos que estão, de alguma maneira, me assistindo. E essa identidade dessa turma tem relação com essa alteridade, que é do outro, né? O conhecer, ele sempre está no reconhecer. Então, essa é uma perspectiva para a gente ter quando a gente está falando de história também. Que a gente está falando de um ponto, de uma perspectiva, mas muitas vezes se esquece da alteridade, da perspectiva do outro, né? E é isso que a história vista de baixo vai trazer neste primeiro momento. Bom, vamos falar agora da história das mulheres com Ioan Scott, né? Bom, ele vai falar da conexão entre a história das mulheres e a política, e ao mesmo tempo que é óbvia e complexa, né? É uma das narrativas confessionais das origens deste campo. A política feminista é o ponto de partida, né, da questão da história das mulheres. E aí ele vai falar da origem do campo na década de 60, quando as ativistas feministas reivindicavam uma história que estabelecesse heroínas, prova da atuação das mulheres e também a explicação sobre a opressão e inspiração para uma ação, né? Bom, foi dito que as feministas acadêmicas responderam ao chamado de sua história e dirigiam sua erudição para a atividade política mais ampla. No início, houve uma conexão direta entre política e intelectualidade. Ao longo do texto, ele vai aí desbravando essa questão dessa história das mulheres. Bom, nessa perspectiva, nós temos que pensar que a história das mulheres, e mais para o final nós vamos chegar lá, mas assim, essa primeira história feminista, ela tinha uma perspectiva e um ponto, né? Então, assim, sempre pensando na alteridade, de quais mulheres estamos falando nesse primeiro momento, né? Só para ir refletindo aí, que sempre tem um ponto, sempre tem um grupo, do mesmo jeito que quando nós estamos fazendo nossa pesquisa, nós somos quem filtramos, é um olhar. Isso a gente deixa claro
na nossa pesquisa, né? Nós temos um objetivo, por isso que você filtra, por isso que você corta, aquilo ali tem uma relação, aquele problema, com um determinado aspecto que você quer enxergar. No caso de vocês, histórico, porque vocês estão dentro do campo histórico. Então, gente, ele vai falar aí na página 65. A história deste campo não requer somente uma narrativa linear, mas um relato mais complexo que leve em conta, ao mesmo tempo, a posição variável das mulheres na história, o movimento feminista e a disciplina da história. Embora a história das mulheres esteja certamente associada à emergência do feminismo, este não desapareceu, seja como uma presença na academia ou na sociedade em geral, ainda que os tempos de sua organização, e de sua existência tenham mudado. Então aí ele vai falar da palavra política, que eu acho que essa é super importante, né? Que ele vai falar que a palavra política, ela é usada atualmente em vários sentidos. Primeiro, em sua definição mais típica, ela pode significar atividade dirigida para ou em governos ou outras autoridades poderosas. Atividade essa que envolve um apelo à identidade coletiva, a mobilização de recursos, a avaliação estratégica e a manobra tática. Essa é uma perspectiva de política. A outra perspectiva de política é também utilizada para se referir às relações de poder mais gerais e às estratégias visadas para mantê-las ou contestá-las. É uma política mais ampla, não está só atribuída ao governo. É uma perspectiva mais de pensamento, uma perspectiva mais histórica, mais ampla de política, né? O patriarcado, por exemplo, é uma perspectiva nesse tom, né, da questão das relações hegemônicas, né? Então, quando a gente fala em patriarcado, está dentro dessa segunda perspectiva de política que está aí no texto, na página 67. E a terceira, gente, é a palavra política. Ela é aplicada ainda mais amplamente a práticas que reproduzem ou desafiam o que às vezes é rotulado de ideologia, aqueles sistemas de convicção e prática que estabelecem as identidades individuais e coletivas, que formam as relações entre indivíduos e coletividades e seu mundo, e que são encaradas como naturais, normativas ou auto-evidentes. Bom, agora vamos falar de profissionalismo versus política. Bom, nessa perspectiva dessas três formas de política aí que nós falamos, né, vai ter que a história é o conhecimento do passado obtido por meio de investigação desinteressada e imparcial. O interesse e a parcialidade são a antítese do profissionalismo. Isso ele vai trazer para a gente lá na página 71. E isso universalmente disponível para quem quer que tenha dominado os procedimentos científicos requeridos da história, né? Então ele vai falar que o acesso à história repousa então neste domínio, cuja possessão se põe evidente àqueles que já são profissionais e que por si só podem julgar. O domínio não pode ser uma questão de estratégia de poder, mas apenas de educação e treinamento. A qualidade de membro na profissão histórica confere responsabilidade aos indivíduos que se tornam os guardiões daquele conhecimento que é seu campo de ação espacial. Então ele vai falar aí de uma imparcialidade. Muitas vezes a imparcialidade, ou o interesse e a parcialidade, ele é a antítese, né, do profissionalismo histórico. No sentido do quê? Você tem que demonstrar como os dados se comportam na história. E aí você vai mostrar diferentes perspectivas de história, né? Então, o historiador ele tem que se separar desses julgamentos. Lá na página 72, o Ian Scott vai falar e como separar esses julgamentos. E realmente eles podem ser, afinal, separados. São questões não apenas de estratégia, mas de epistemologia. O que é epistemologia, gente? A epistemologia significa o estudo da episteme, né? Das teorias. Então, a partir das perspectivas teóricas, por isso que eu falo, alinhar o seu tema a uma perspectiva teórica para você conseguir dar robustez ao seu tema e fazer ele ser científico, né? Então, a oposição entre política e profissionalismo conseguiu pouco a pouco obscurecer a questão epistemológica. E vai ser
por outro lado, as historiadoras feministas que vão insistir que não havia oposição entre profissionalismo e política. Por quê? Porque lembra que a gente falou de 3 tipos de questões políticas, e a segunda e a terceira, numa questão mais ampla da política, do que a questão de governo, que é a primeira definição que eu falei para vocês. Então, a segunda e a terceira, numa questão mais ampla, de que constrói as relações hegemônicas, as questões sociais, né? De como estabelecem as identidades individuais e coletivas, né? Numa questão mais amplificada, ela precisa ser discutida também numa perspectiva histórica, né? E isso a história das feministas vão trazer. Então é isso que e aí algumas perguntas vão surgir, lá na página 74 ele fala, né? Que padrões, que definições de profissionalismo estão em voga? É uma questão. Pra gente ter o quê? Lembra das 3 estratégias de leitura? Para nós termos uma leitura cultural, intertextual. Então essas perguntas cabem nesse sentido de uma perspectiva, né, histórica. Que consenso representam? Como se chegou ao consenso? Que outros pontos de vista foram excluídos ou suprimidos? Que perspectivas determina o que se considera como sendo uma boa história ou para aquela questão como história? Tudo isso está lá na página 74. Bom, e aí ele vai falar de história versus ideologia, né? Ele vai falar que as mulheres estão ao mesmo tempo adicionadas à história e com isso elas também provocam a reescrita da história, tanto no âmbito profissional como no âmbito político também. E elas também, ao se tornarem acadêmicas, as mulheres ao se tornarem acadêmicas, elas também vão olhar para os trabalhos das mulheres, vão escrever histórias da perspectiva das mulheres também. Né? Então as comparações não estabelecidas estão implícitas em termos como história e historiador. É uma pergunta que vai surgir a partir da história das mulheres sobre essas perspectivas aí ideológicas, né? Versus ideologia. Que perspectiva estabelece os homens como atores históricos primários? Qual é o efeito sobre as práticas estabelecidas da história de se olhar os acontecimentos e as ações pelo lado de outros sujeitos, as mulheres, por exemplo? Qual é o relacionamento entre o historiador e os sujeitos sobre os quais ele ou ela descreve? Então ele vai falar que Michel de Certeau vê o problema da seguinte forma. Esse é um historiador, né, o Michel de Certeau, e o Ian Scott traz aí a fala dele. O fato de a particularidade do lugar onde o discurso é produzido ser relevante ficará naturalmente mais evidente quando o discurso historiográfico tratar das questões que focalizam o sujeito produtor da história. A história das mulheres, dos negros, dos judeus, das minorias culturais. Nestes campos, pode-se, é claro, sustentar que a condição pessoal do autor é indiferente em relação à objetividade do trabalho dele ou dela, ou que somente ele ou ela autoriza ou invalida o discurso que ele ou ela faz parte ou não, né, desse discurso. Mas essa discussão requer o que tem sido dissimulado por uma epistemologia, a saber, o impacto das relações sujeito a sujeito, mulheres e homens, negros e brancos, etc., sobre a utilização de técnicas aparentemente neutrais e na organização de discursos que são, talvez, igualmente científicos. Por exemplo, partindo-se do fato da diferenciação dos sexos, deve-se concluir que uma mulher produz uma historiografia diferente daquela do homem? E claro que eu não respondo a essa questão, mas afirmo que essa pergunta coloca em questão o lugar do sujeito e requer um tratamento diferente da epistemologia que construiu a verdade do trabalho, baseando-se na irrelevância do narrador. Então isso aí tem a ver com aquelas estratégias de leitura que eu falei para vocês, né? Ver qual é o campo, contexto que a história foi construída também, a cultura, quem construiu a história, por que se construiu aquela história. Então é isso aí que ele nos traz no campo do história versus ideologia. Agora vamos ver a política versus teoria.
Bom, então, gente, o objetivo dos historiadores das mulheres, né, na política versus a teoria, é estabelecer a identidade separada das mulheres, né? Não era estabelecer essa identidade separada, era integrar as mulheres à história, né? E o impulso para a integração prosseguiu com verbas do governo e fundações privadas nos anos 70 e início dos 80. A integração, então, presumia não somente que as mulheres poderiam ser acomodadas nas histórias estabelecidas, mas que sua presença era requerida para corrigir a história, para reescrever essa história de uma outra perspectiva, né? E aí foi nesse aspecto que o gênero foi um termo usado para teorizar a questão da diferença sexual. Nos Estados Unidos, esse termo ele foi extraído tanto da gramática quanto das implicações sobre as convenções ou regras feitas pelo homem no uso da linguística, né? No campo da linguística e no campo da sociologia, a partir da questão dos papéis sociais designados para as mulheres e para os homens, né? Ver como é que foram sendo designados esses papéis historicamente. Então, embora os usos sociológicos do gênero possam incorporar tônicas funcionalistas ou essencialistas, as feministas escolheram enfatizar a conotação social de gênero em contraste com a conotação física de sexo. Então, o gênero, ela tem uma perspectiva mais relacionada tanto à questão psicológica, à questão de construção de identidade, do que necessariamente a questão binarista do sexo. É nessa perspectiva aí que está falando da política versus a teoria, quando está falando de história das mulheres. Então, a abordagem da ciência social ao gênero pluralizou a categoria das mulheres e produziu um conjunto brilhante de histórias e de identidades coletivas, mas também esbarrou em um conjunto aparentemente intratável de problemas que se seguiram ao reconhecimento das diferenças entre as mulheres. Se há tantas diferenças de classe, raça, etnia e sexualidade, o que constitui o campo comum em que as feministas podem organizar uma ação coletiva coerente? Isso é uma pergunta que hoje está aí em todos os movimentos sociais, né? Porque que percebe a questão da história das mulheres ou a história do feminismo como uma história de um feminismo branco, né? E de uma classe em específico, que é a classe média, e de um povo em específico, né? Que é o povo do norte, que isso foi o que praticamente é transmitido para a América e para as outras culturas. Hoje se pensa na história das mulheres negras, né? Das mulheres indígenas. E aí tem várias separações, inclusive sobre a questão das mulheres negras, as que são embranquecidas ou as mais retintas, e essa relação histórica. Então tudo isso foi ao longo, né, dos aprendizados que a gente vai tendo, porque o conhecimento ele é vivo, foi se percebendo essas nuances aí da questão da história das mulheres. Bom, para finalizar, ele pergunta qual é o conceitual, né, para a história das mulheres ou para os cursos de estudos das mulheres, entre o que parece ser uma proliferação infinita de diferentes histórias de mulheres. Não é isso? Então, os dois problemas estão ligados. Será que é uma identidade comum para as mulheres? E será que é uma história delas que se possa escrever? É uma pergunta que o Ian Scott deixa aí para gente. Bom, para encerrar essa primeira parte agora, a história de Alemar com Henk Wesseling. Bom, a história da Alemar, como eu falei lá no começo do vídeo para vocês, ela tem relação com o que hoje nós estamos trabalhando como história da colonial, né? Então vai ser a história de todo mundo, a história do Alemar para alguém de fora, né? Que sai da centralidade da Europa, sai da centralidade do norte, da história contada pelo norte, né? Do colonial que chegou no Brasil, né, do português que chegou ao Brasil, que descobriu o Brasil, em todas essas perspectivas aí. Não é difícil compreender o que estava ocorrendo aqui, né? Após 1945, o termo colonial tornou-se cada vez mais sem atrativos, né, após a Segunda Guerra Mundial. E os institutos que queriam continuar sua existência tiveram de encontrar nomes diferentes, de preferências mais neutros. Então, mas entretanto não era simplesmente uma questão de trocar nomes, né, gente? Obviamente, houve também uma mudança de abordagens e de interesses.
A história de além-mar desenvolve-se em um campo de estudo muito mais amplo do que costumava ser a história colonial. Trata-se não somente dos sistemas coloniais e do encontro entre europeus e não europeus em geral, mas também da história econômica, social, política e cultural dos povos não europeus. E precisamente é aí que surge o problema, porque não apenas teoricamente, mas também na prática real, a história de além-mar desenvolveu-se em uma questão tão vasta que se tornou impossível de ser identificável, né? Então a história de além-mar, ela tende a ser interdisciplinar. Ela vai ser encontrada e vai trazer aí pra gente frequentemente em outros departamentos, né, departamentos orientalistas ou africanistas, né, que tenham relação com outros estudos linguísticos, estudos antropológicos, estudos sociológicos, estudos econômicos. A história além-mar, ela vai rompendo essas fronteiras, né. Então, pode ser levantada a questão se a história de além-mar, uma vez que ela supõe a inclusão da história de todo o mundo, exterior à Europa ou ao Ocidente, é afinal um objeto de estudo. Esse problema é resultado do sucesso da história de além-mar após a Segunda Guerra Mundial, quando a ascensão da história de além-mar deveu-se até certo ponto a uma reação à antiga história colonial. Um grande acúmulo de material deve ser organizado e foi dado um grande salto para frente. As novas nações reivindicavam seu próprio passado nacional. Os povos sem história finalmente encontravam uma e os resultados desse movimento foram impressionantes. A história de além-mar tornou-se tão vasta e tão variada que não pôde mais ser considerada como um campo específico da história. Então a história da história de além-mar tem uma visão geral, né? É um estilo ainda mais importante que veio do colonialismo. O treinamento dos criados civis coloniais tornou-se uma parte da educação universitária no século XIX, ou seja, né, os criados, as pessoas que eram criadas foram para a universidade, e aí isso, nos cursos de língua, administração, né, podiam ser encontrados ao lado de cursos de história imperial ou colonial. Então focalizaram primariamente o ponto de vista europeu nesses cursos, mas depois prestava alguma atenção aos povos de além-mar. Então, o período pós-guerra testemunhou a ascensão da história social e econômica. Os historiadores tornaram-se menos interessados na história política e militar e mais interessados em questões como civilização material, mentalité, vida cotidiana, o homem comum, que a gente já falou hoje, né, a história das vidas comuns. Então, nesse aspecto, pelo menos até o século XVIII, a história europeia não era tão diferente da história não europeia. Mas aí, a maioria dos historiadores, então, vão concordar que deve tentar prosseguir a estudar como, de um modo ou de outro, essas várias civilizações tornaram-se interligadas, como a situação mundial atual chegou onde está. O verdadeiro desafio da história de além-mar é apresentar uma forma moderna da história mundial. Esse é um objetivo ambicioso, mas como disse Fernand Braudel, precisamos de historiadores ambiciosos, né? Então o primeiro esboço disso pode talvez ser encontrado na história da expansão europeia, desenvolvida mais ou menos nas últimas 3 décadas. Mas tem outras formas de a gente pensar isso hoje, da história além-mar. Então hoje, essa é a primeira parte, é a parte teórica, né? Espero ter esclarecido. Nós vamos conversando aí no grupo do WhatsApp, me mandem dúvidas sobre esse texto, e aí agora o desafio. Gente, qual é o desafio? Então, o desafio é vocês fazerem um vídeo de até 5 minutos, como vão fazer em dupla, pode ser até 10, né? Mas se puder conter em 5, façam em 5. Eu vou tentar enviar para vocês alguns exemplos da minha turma do 7º período de pedagogia, como elas fizeram. Elas fizeram sobre um texto específico chamado Fotografia como Recurso Didático. E eu vou trazer para vocês o que vocês vão fazer de um desses 3 aspectos aí que nós trabalhamos hoje. Seja o problema de explicação e de síntese, seja sobre a história vinda de baixo, seja sobre a história das mulheres, seja sobre a história além-mar. Você vai fazer um videozinho
explicando, contando um ponto. Seja, né, o desafio é a criatividade, é ver como é que você, se você vai falar, se você vai usar imagem, se você vai usar texto, como é que você vai colocar isso aí e vai postar pra gente lá no Facebook, tá beleza? Aí você posta lá pra gente, o desafio vai até semana que vem, o desafio é 10 pontos da nota, quem conseguir fazer, ótimo, quem não conseguir fazer, eu dou um questionário a mais sobre o texto, que eu vou publicar lá no Moodle. Vou publicar também mais 2 atividades aí, mas só a partir da próxima semana, mas isso é só para quem não fez os primeiros exercícios. E aí na próxima semana nós vamos fechar, né, depois dos videozinhos, nós vamos fechar a nota do bimestre vai ter a atividade relativa à justificativa. Já vou começar a introduzir a justificativa hoje para vocês, mas tem muita relação com a questão do vídeo, com a questão das histórias, das teorias, né? Então vocês vão ver, vamos falar um pouco de justificativa, mas a atividade, vou colocar as atividades somente na próxima aula. Bom, gente, como eu gosto de poema, eu vou explicar a justificativa também através de um poema, né? O poema é da Florbela Espanca e se chama Ser Poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija, é ser mendigo, é dar como quem seja. Reino do reino de aquém de além-dor. É ter de 1000 desejos o esplendor, e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por elmo, as manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. É amar-te assim perdidamente, é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando e toda a gente. Florbela Espanca. Bom, gente, neste poema de Florbela Espanca, ela vai explicar sobre o que é ser poeta, né? Do mesmo jeito, agora vamos aprender a justificar, explicar sobre o seu tema. Esta é uma das sessões mais importantes do projeto, gente, e com certeza ela vai fazer parte da sua monografia. Então, o ser poeta, ele é mais alto, ele é ser maior do que os homens, mas o homem que é poeta, olha só. Então, o que é a justificativa de um projeto? A justificativa é a explicação de que todo o trabalho de pesquisa é fundamental para a área de conhecimento e suas razões e relevâncias para a sociedade ou para alguns indivíduos que se beneficiarão da pesquisa deve ser explicitado nessa parte do projeto. Então você tem que explicar o porquê que você está fazendo aquela pesquisa, o porquê que a justificativa dela, tanto para o âmbito da academia como para o âmbito da sociedade, né? Então, o que deve aparecer na justificativa, gente? As informações geradas pela pesquisa são úteis a quem? Os atores da pesquisa. Olha, eu estou batendo nessa tecla desde a aula passada já. E nós, agora no vídeo falando sobre o texto do Peter Buck, nós vimos isso também. O que a pesquisa irá agregar e que decisões poderão ser tomadas a partir dos dados gerados. Portanto, gente, a justificativa, além de exaltar a importância do tema a ser estudado, também justifica a necessidade de condução e desenvolvimento da realização da pesquisa. É importante que você descreva quais os trabalhos que evidenciam a importância do seu tema. Bom, um exemplo de justificativa, vou dar aí para vocês, né? A escolha do presente tema deu-se pelo fato de se acreditar que os jogos pedagógicos podem favorecer a interação entre os alunos e também entre alunos e professores, minimizando dessa forma a dificuldade de aprendizagem. Haja vista serem os mesmos recursos de ensino-aprendizagem e também de lazer. A pesquisa será importante para todas as pessoas envolvidas, com crianças que se encontram no estágio pré-operacional, mas principalmente para os professores de primeiro ano do ensino fundamental, pois os alunos nessa fase têm necessidade de terem uma boa interação para que haja um convívio harmonioso, dando suporte a uma vida saudável, evitando dessa forma dificuldades de aprendizagem.
Bom, aí vocês percebem que o que tem nessa justificativa, né? Explica o porquê que se deu a escolha do tema. Então, esse é um ponto, explicar o porquê que se deu a escolha do tema. Deu porquê pelo fato de acreditar que os jogos pedagógicos podem favorecer a interação entre os alunos e também entre alunos e professores. Então, essa é a primeira pergunta. Por que se deu o tema? A segunda pergunta que vocês têm que fazer é: quais são os atores da minha pesquisa? Você vê aí que nesse exemplo, os atores são quem? Os alunos e os professores. Outra questão que deve ser colocada aí na justificativa que está nesse exemplo, né? A importância da pesquisa. A importância da pesquisa para as pessoas, né? Para os atores sociais que estão ali envolvidos, né? Essas são as perguntas básicas para formular uma justificativa. Então, vai pensando aí, que na próxima aula eu vou colocar o exercício sobre a questão de pesquisa, que é o seguinte: você vai começar a pensar que a partir do tema que já foi delimitado essa semana, né? Quem não fez, faça a atividade, gente, por favor, e coloque lá no Moodle, para a gente ir adiantando, não deixe para a última hora. Então, você já delimitou um tema, né? Você já sabe qual é o seu problema de pesquisa, né? Então, agora você vai justificar qual vai ser de maneira clara e objetiva por que a produção do seu trabalho é relevante de ser estudado, né? Qual a importância social do problema a ser investigado, né? Você vai caracterizar o problema a ser resolvido, né? Definir o projeto de pesquisa proposto e explicar qual é a proposta de mudança até o fim do projeto, né? Ou qual é a perspectiva que você está abordando aí para essa pesquisa. Então esse vai ser a atividade da próxima semana, depois do desafio da semana. E aí a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada pela atenção, pela audiência. Se cuidem, tá? Na próxima semana, como é que vai ser a nossa próxima aula? Bom, nossa próxima aula vai ser assim. Eu não vou gravar vídeo na próxima semana. Vou receber os vídeos de vocês. Aí o que eu tô pensando? Entrar numa live às 7 horas e aí eu vou assistindo aos vídeos ao vivo que vocês forem postando ao longo da semana, né? Eu vou vendo, vocês vão assistir, eu vou assistir aos vídeos e vou comentando esses vídeos. E aí eu vou postar lá no Moodle, aí eu vou entrar às 7 na próxima semana na live, então se preparem para assistir e aí a gente vai interagindo, né? E eu vou assistindo os vídeos e a gente vai conversando sobre os vídeos. E aí, na segunda parte da aula, eu coloco lá a atividade justificativa para nós irmos encerrando o semestre. Então, nós chegamos à justificativa. E aí, vamos fechar. Bom, é isso, gente. Então, obrigada. Tenham uma boa noite. Se cuidem, né? Evite contato, use a máscara, evite as interações muito próximas, tomem cuidado. Infelizmente não acabou, piorou aí, né, desses dias, mas vamos continuar com essas regrinhas para a gente voltar o quanto antes, nós termos, se Deus quiser, o nosso segundo bimestre juntos, presencialmente, tá bom? Qualquer coisa eu tô por aqui. Sol nascer e se pôr no mesmo dia, banho de água fria, ainda tem a brisa da noite deste teu afonte, tem a luz da lua, estrelas que nem existem mais, ainda brilham.
açúcar e a sorte, deixe ser filhote. Entra, a casa é sua, fique até amanhã e vá depois do sol do meio-dia. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Diz aí. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Diz aí. Tô esperando a chuva cair pra molhar, pra brotar, pra colher. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Diz aí. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Diz aí. Tô esperando a chuva cair pra molhar, pra brotar, pra colher. Ver o sol nascer e se pôr no mesmo dia, banho de água fria, ainda tem a brisa da noite, deixe teu afoite. Tem a luz da lua, estrelas que nem existem mais, ainda brilham. Ainda tem açúcar e a sorte, deixe ser filhote. Entra, a casa é sua, fique até amanhã e vá depois do sol do meio-dia. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Diz aí. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Diz aí. Tô esperando a chuva cair pra molhar, pra brotar, pra colher. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Diz aí. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê?